Olá, meus irmãos. Temos um comunicado a todos os membros da nossa igreja muito importante. Em atendimento ao decreto municipal número 473/20, de 29 de julho de 2020, e também seguindo o entendimento do Conselho da Igreja em face da situação que estamos atravessando no enfrentamento a essa pandemia do Covid-19, comunicamos que nesse final de semana, dias 1 e 2 de agosto, sábado e domingo, não teremos nenhuma atividade presencial em nosso templo. Tanto a nossa EBD, às 9 da manhã, e o nosso culto vespertino, às 19h30, serão realizados inteiramente na modalidade online, podendo e devendo todos os irmãos participarem de casa. Solicitamos ainda a todos os irmãos que continuem orando e suplicando a Deus junto conosco por toda essa situação que estamos enfrentando, especialmente no que diz respeito à realidade da nossa cidade. Não precisamos entrar em pânico, mas sejamos cuidadosos e observemos todas as medidas sanitárias e de segurança para que em breve nós voltemos à normalidade. Que Deus nos abençoe e até mais, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus,
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, eu cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, e sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus, e sobre todo nome, e sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui nessa transmissão agora, nessa mensagem gravada, em que nós temos a oportunidade de sermos edificados pela palavra do nosso Deus, pela palavra do Senhor, falando aos nossos corações. E nessa mensagem nós vamos falar sobre lições da Sunamita. E o texto básico se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículos de 8 a 37. Nós vamos fazer a leitura desse texto nesse momento. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículos de 8 a 37, um texto um tanto quanto longo, mas eu peço que você preste muita atenção naquilo que a palavra de Deus tem para alimentar a nossa alma, para falar ao nosso coração. A palavra de Deus nos diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem,
onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então, disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-se-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está com amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama,
deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção do Senhor, a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas nesse momento. Pai Santo, Deus querido, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, e nós te adoramos, ó Deus, por esta oportunidade que temos de, no final desse dia, podemos nos assentar para ouvir a leitura da tua palavra e aquilo que tu tens a falar aos nossos corações. Ministra-nos, ó Deus, ministra a cada um que nos ouve neste momento, falando ao nosso coração e trazendo às nossas vidas as lições preciosas que nós precisamos ouvir do Senhor. Fala conosco e ministra-nos com poder e com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós queremos então, como já anunciamos, está aí projetado, queremos falar à luz desse texto sobre as lições da sunamita. Vivemos dias de desconfiança, dias de tanto individualismo, dias em que cada um corre atrás dos seus próprios interesses. Somos, então, nesses dias terríveis que vivemos, desafiados a praticar a hospitalidade. A mulher mencionada aqui, a sunamita, no texto que nós acabamos de ler, ela não tem o seu nome revelado. O texto apenas informa que ela morava em Sunem com seu marido, cujo nome também não nos é revelado. Ela é chamada simplesmente de sunamita por ser ali de Sunem. Era uma família rica que se dedicava à agricultura. O casal não tinha filho. Possivelmente aquela mulher era estéril e o seu marido já era velho, de forma que eles não poderiam ter filhos. Frequentemente, esta mulher, junto com seu marido, ela alimentava o profeta Eliseu. Ela e o marido resolveram construir um aposento para que o profeta pudesse se hospedar ali. Como gratidão a ela e ao seu marido por aquilo que fizeram por ele, pelo seu desprendimento, o profeta lhe garantiu que no espaço de 1 ano ela teria um filho. Ela duvidou, mas a palavra do profeta se cumpriu assim mesmo. O menino nasceu, cresceu e certo dia, quando ajudava o pai e os servos na colheita, sentiu uma forte dor de cabeça e acabou morrendo. Desesperada, a mãe foi ao encontro do profeta, o qual ressuscitou a criança. A história desta família relatada nesse texto que acabamos de ler, é por demais para nós inspiradora. Com ela, nós aprendemos como nós devemos administrar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Com esta família, nós somos advertidos de que tragédias podem se abater sobre uma família. E como as tragédias se abatem sobre as famílias, não é mesmo? E por fim, nós também somos ensinados, diante do exemplo inspirador dessa família, a enfrentarmos as adversidades com fé e com coragem. E é sobre isso que eu quero, durante esses poucos instantes, meditar, discorrer com os irmãos acerca dessas lições. Então vamos lá. Primeira lição: administrando bem o que Deus nos dá. Nós vemos aqui, no exemplo desta família, no exemplo da sunamita, um exemplo de hospitalidade. Segundo a narrativa,
percebemos que aquele casal não era um casal egoísta. Eles se mostraram generosos para com o profeta. E é interessante pensarmos que acolher o profeta seria também, poderíamos dizer que seria a mesma coisa que acolher a Deus. Da mesma maneira que eles são acolhedores para com o homem de Deus, que representava a Deus, eles são também acolhedores com a palavra de Deus. E esse casal se mostra um casal, um lar, uma família que não era de fato egoísta. Primeiramente, a mulher, a sunamita, constrangeu o homem de Deus, o profeta Eliseu, junto com seu moço, a comer pão. Daí, todas as vezes, diz o texto, que passava por lá, ele entrava para comer. Versículo 8 diz isso. E movida ainda mais por uma sensibilidade espiritual, isso está no versículo 9, ela achava que o que faziam por aquele homem de Deus, ainda era pouco. Por isso, resolveram construir um quarto para oferecerem ao profeta mais conforto e recolhimento. E o versículo 10 vai dizer que é exatamente isso que eles fazem. E aqui está o exemplo, meus irmãos, de uma família por demais hospitaleira, de uma família pronta, não apenas a acolher o homem de Deus, mas uma família pronta a acolher a Deus. E isso deve nos fazer parar e nos fazer refletir, nos fazer pensar se de fato nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós como discípulos do Senhor Jesus, temos sido de fato homens e mulheres hospitaleiros, homens e mulheres de Deus acolhedores para com aqueles que necessitam. Nós vamos ver que o ensino da hospitalidade, por toda a Escritura, nós somos exortados, somos instruídos, somos ensinados, somos estimulados a praticarmos a hospitalidade. Se você vai, por exemplo, para o texto que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 13, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim para nós: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Caminhando um pouquinho mais nas Escrituras, se você vai para a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, a palavra diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Caminhando um pouquinho mais, chegando em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Nós vamos ver então, meus irmãos, que por toda a Sagrada Escritura, por toda a palavra de Deus, nós encontramos estas exortações, essas instruções, esse estímulo para que nós sejamos hospitaleiros, para que nós administremos bem os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Eliseu reconheceu o acolhimento dispensado a ele e ao seu companheiro, Geazi, por essa família. Eliseu decidiu retribuir tamanha generosidade. Geazi observou que aquela mulher não tinha filho. E então, Eliseu fez a ela uma promessa. E olha que promessa extraordinária. No versículo 16, você encontra Eliseu dizendo à sunamita: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. O que nós aprendemos com isso? Administrar os recursos que Deus nos dá, da maneira como Deus quer, resulta em bênçãos e em recompensas para as nossas vidas. Como é que nós temos administrado os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos? Tem sido você um fiel despenseiro, um fiel mordomo dos recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? Tem você administrado aquilo que Deus tem te dado da maneira como Deus quer que você administre? Lembre-se, é claro que nós não vamos fazer isso motivados pela recompensa somente. Não é o que estamos dizendo aqui não é uma troca que nós somos chamados a fazer com Deus, uma barganha, de maneira que eu vou fazer algo para Deus e para que eu seja abençoado. Mas o fato é, meus irmãos, que quando nós somos fiéis a Deus,
quando nós administramos bem aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, nós somos inevitavelmente abençoados pelo Senhor. E quem sabe Deus esteja falando ao nosso coração, Deus esteja nos exortando, Deus esteja nos despertando, para que, se porventura nós não temos administrado bem, nós não temos sido hospitaleiros, não temos sido generosos para com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, para que nós assim façamos, para honrar a Deus, como a sunamita, o seu lar honrou a Deus, honrou o homem de Deus, mas para que também nós sejamos alcançados por toda a sorte de bênçãos que o Senhor deseja fazer com que alcance as nossas vidas. Então, a primeira lição é essa: administrando bem aquilo que Deus nos dá. Mas não para por aí. Há uma segunda lição que esse texto traz para as nossas vidas. A segunda lição é que é preciso estar preparado para as tragédias. O infortúnio da morte se abateu também sobre o lar da sunamita, sobre esta casa. Desde a queda dos nossos primeiros pais, a morte se faz presente no mundo, causando dor e causando angústia. A Bíblia nos apresenta diversos relatos da experiência do luto em família. E como é doloroso, e como é triste, como isso machuca, como isso entristece o nosso coração. Numa das passagens, há a informação de que até mesmo Jesus se angustiou ante a morte de um amigo querido. Isso está relatado lá em João, no capítulo 11, versículos 32 a 36. Eu vou ler um trechinho para que você possa se recordar. João 11, 32 a 36 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Vemos que até mesmo o Senhor passou pela dor do luto, passou pela dor da perda, sentiu a tristeza no seu coração em face da morte humana. E a família da sunamita, que é o texto que nós estamos tratando aqui nesta noite, enfrentou também a experiência do luto. Aquele filho que ela recebera e que talvez ela não mais esperava que tivesse, ele veio e ele morreu. E a família, então, enfrentou essa tragédia. Certamente, muitas famílias conhecem essa dor. Eu conheço essa dor. Você que está me ouvindo certamente já conhece essa dor de ter um ente querido passando, ter um ente querido falecendo, perdendo alguém que você ama. E mesmo aquelas que ainda não passaram por tal experiência, um dia terão de passar. E diante disso, a família deve viver intensamente os dias que o Senhor lhe dá. Muitas vezes nos privamos da companhia e do aconchego uns dos outros, devido a circunstâncias inevitáveis, como, por exemplo, a distância, o trabalho, compromissos. Nesses dias que temos vivido desta pandemia terrível, muitos estão privados aí do convívio com seus entes queridos. São razões justas para isso, para tal. Porém, há outros casos, simplesmente em que nós desperdiçamos as oportunidades de vivermos intensamente a vida familiar. Muitas vezes, por descuido e, lamentavelmente, por alguma inimizade, os membros da família se afastam uns dos outros. Diante da inevitabilidade e do infortúnio da morte, devemos aproveitar todas as oportunidades para viver da melhor maneira possível a vida familiar. Como diz o conhecido hino, amanhã pode ser muito tarde. Você se lembra desse hino, né? Hoje Cristo te quer libertar, mas amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos. Nossa vida é muito breve.
como a palavra nos diz, é como uma neblina que surge e logo se dissipa. Podemos não ter esta oportunidade mais à frente. Às vezes, passamos por algumas tragédias e adversidades na nossa vida. Isso é inevitável. Por isso, nós precisamos estar preparados. E a pergunta que eu faço é a mesma que nós temos feito em todas as nossas ministrações, na maioria das oportunidades que nós temos. Tem você estado preparado para enfrentar as tragédias da vida? Pode ser que a tragédia se abata quando nós menos esperemos. Como nós temos sempre dito aos irmãos e brincado, né? Penso que o crente tem que estar preparado para duas coisas: para morrer e para pregar. Nós precisamos estar preparados. E nada melhor do que viver esta vida preparados, valorizando o nosso ambiente familiar, valorizando aqueles que estão à nossa volta, vivendo intensamente os nossos dias, sabendo que ainda que as tragédias se abatam sobre as nossas vidas, nós temos alguém a quem recorrer e nós temos uma esperança além desta vida, se porventura nós temos crido e temos esperado no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação. Que nós, meus irmãos, estejamos preparados. Por fim, caminhando para a última lição que esse texto nos traz, lições da Sunamita, a última lição é que nós precisamos enfrentar as adversidades com fé e coragem. É uma caminhada de fé, uma caminhada a qual todos aqueles que têm crido no Senhor Jesus são chamados a trilhá-la, são chamados a por ela se enveredar, mas não de qualquer maneira, com fé no Senhor Jesus. Diante da tragédia que havia se abatido sobre aquela família, a família da Sunamita, a mãe angustiada não se desespera. Ela se dispõe, sem detença, a fazer uma caminhada de fé e esperança. Isso está ali relatado nos versículos 24 até o 26, quando ela manda que seja albardada para ela uma jumenta, ela manda o seu moço também à frente, ela vai ao encontro do homem de Deus. E pelo caminho, se alguém lhe pergunta, está tudo bem? Ela diz, está tudo bem, porque o seu foco está em chegar naquele que seria ali, para ela, o representante de quem poderia resolver a sua situação, de quem poderia ajudá-la nessa adversidade. E o Senhor tem falado comigo e com você, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Quem sabe você enfrenta na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua vida, alguma situação adversa. Mas a palavra está nos dizendo que nós precisamos enfrentar essa adversidade com fé e com coragem, olhando para o Senhor e esperando dele o livramento. Esta família enfrentou outras adversidades, como, por exemplo, o período de 7 anos em que teve que abandonar a sua terra e morar entre os filisteus, por causa da fome que assolou aquela região. Sem desesperar, mas sempre confiando no Senhor, a família voltou e teve os seus bens restaurados. Lá mais à frente um pouquinho, aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 8, versículos de 1 a 6, a palavra diz isso. Eu vou ler o texto para que a gente se situe do que nós estamos falando. Segundo Reis 8, de 1 a 6, a palavra diz assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, então disse Geazi, ó rei, meu senhor,
esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Veja, meus irmãos, que a palavra está aqui nos dizendo a respeito de mais uma adversidade que esta família enfrentou. Mas ela enfrentou essa adversidade com fé e coragem. E o Senhor não apenas os proveu, não apenas os protegeu, não apenas os livrou, como ao final faz com que tudo aquilo que tinham fosse lhes restituído pelo rei. E isso deve encher o meu e o seu coração de esperança, em sabermos que quando nós caminhamos essa caminhada de fé, quando nós enfrentamos as adversidades com fé e coragem, confiando no Senhor, temos a certeza de que o Senhor é poderoso para nos livrar, o Senhor é poderoso para nos suprir, o Senhor é poderoso para nos sustentar. E assim com Ele, nós olhamos para Ele e caminhamos com fé e coragem, enfrentando o que quer que seja que esteja à nossa frente. E essa palavra é para o seu coração. Eu sei que esses dias não têm sido fáceis. Eu sei que são dias de incerteza, são dias de angústia. Mas a palavra de Deus chama a que nós nos levantemos. A palavra de Deus nos chama dizendo: eia, caminhe rumo ao Senhor, confiante de que o Senhor é quem vai à nossa frente. E assim como ele foi com a família da Sunamita, assim o Senhor será com todos aqueles que confiam no Senhor. Devemos nos valer de todos aqueles que podem nos ouvir, confortar e orientar. Veja que quando essa mulher passou pela dor do luto, pela tragédia da perda do seu filho, ela vai até aquele que poderia fazer alguma coisa, até aquele que tinha uma palavra que poderia mudar a sua realidade. E assim também conosco. Devemos ir, principalmente, na direção do Senhor Jesus, pois Ele nos declarou, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lá em Mateus 28, 20, foi Jesus também quem disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ah, meus irmãos, que nós abasteçamos o nosso coração com esta palavra do Senhor, que nós abasteçamos o nosso coração de fé e esperança e coragem para continuarmos a nossa caminhada, sabendo que se temos crido e temos esperado em Jesus, nós não estamos sozinhos, mas o Senhor estará conosco. Por isso, que nos disponhamos e nós enfrentemos as adversidades da vida com fé e com coragem para a glória do Senhor. Concluindo, meus irmãos, as lições da Sunamita nada mais são do que as palavras ou as lições de Deus para as nossas vidas. Diante desse texto precioso da palavra de Deus, nós aprendemos a administrar bem os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, sendo generosos, sendo hospitaleiros. Como tem sido a sua conduta? Como você tem administrado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Que você, ao ser examinado pelo Senhor, que eu, ao ser examinado por Deus, que nós, ao sermos examinados pelo Senhor, sejamos encontrados como fiéis mordomos e despenseiros de tudo quanto o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Aprendemos também que é preciso que nós sejamos preparados para as tragédias. A maneira de que, a forma de como eu e você podemos estar preparados para as tragédias é estarmos sempre olhando para o Senhor, confiando no Senhor e tendo no Senhor a nossa esperança. Uma esperança que não se limita apenas a esta vida, mas uma esperança que está além desta vida. Pois ainda que os nossos olhos se fechem, ainda que nós não vejamos a resolução de conflitos, a resolução de possíveis tragédias que se abatam sobre a nossa vida, se os nossos olhos se fecharem,
nesta vida, eles se abrirão na presença do Senhor. E lá não haverá mais choro, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais dor, porque estaremos para sempre com o Senhor. Isso é claro, se a sua esperança, se a sua fé tem sido posta no Senhor. Quem sabe você que nos ouve ainda não tem a sua esperança, a sua fé depositada no Senhor. Esta mensagem, esse tempo, esta palavra que você está ouvindo, é a oportunidade que Deus lhe abre para que você deposite a sua fé em Jesus, a sua confiança na obra de Cristo na cruz do Calvário, para que você tenha uma esperança no seu coração que vá muito além desta vida e jorre para a vida eterna. Por fim, falamos da última lição, que é preciso que nós enfrentemos as adversidades com fé e coragem. E esta fé não é a fé na fé. Esta fé não é a fé nesse ou naquele outro. Esta fé não é a fé num ídolo, mas esta fé é a confiança na obra de Cristo. É a confiança na palavra de Deus e naquilo que Deus nos tem dito. E à luz dessa exortação, é à luz desta lição que eu trago o questionamento para o seu coração, para o meu coração, para as nossas vidas neste momento. Em quem é que você tem confiado? Onde está depositada a sua fé? Lembro-me da estrofe daquele hino do nosso novo cântico, hino 93, que diz assim: a minha fé e o meu amor estão depositados no Senhor. Que essa seja a realidade da minha e da sua vida durante todos os dias. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que nós continuemos aprendendo do Senhor para a glória dele, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja do Senhor, e para a expansão do seu reino sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez? Coloquemos-nos diante do Senhor em oração e busquemos a face do nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem falado, por tudo quanto o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Que tu continues, ó Deus, falando ao nosso coração, que tu continues, ó Deus, nos edificando, nos fortalecendo para a caminhada que nós temos posta bem diante de nós. Pai, leva-nos a conhecermos mais ao Senhor, a aprendermos mais do Senhor e a colocarmos em prática tudo quanto temos ouvido do Senhor. Ajuda-nos a sermos bons mordomos, bons despenseiros do Senhor. Ajuda-nos a estarmos preparados para enfrentarmos o que quer que seja que esteja à nossa frente na nossa caminhada sobre a face da terra. E ajuda-nos, Senhor, a termos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança posta no Senhor e enfrentemos a vida, enfrentemos as adversidades com fé e coragem. Abençoa a vida dos meus irmãos que se encontram em casa. Abençoa cada lar que aqui, neste momento, nos ouve essa mensagem. Que a tua mão graciosa, que o teu poder alcance a cada vida para a glória do nome do Senhor. É o que clamamos a ti. Dá-nos uma semana abençoada por ti, onde a bênção maior seja a constatação de podermos contar com o Senhor a todos os instantes da nossa vida. Fica conosco, guarda-nos, livra-nos, é o que clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e sempre, sobre toda a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo que nós tivemos aqui de meditação na palavra do Senhor. Que Deus continue falando ao seu coração. Uma boa semana a todos. Se precisarem de nós, nessa semana estamos na igreja. Basta nos procurar e estamos aqui juntos para juntos vencermos, superarmos esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe e até mais, em nome de Jesus.
Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando